Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Vamos hoje aqui, mais uma semana de estudo do Evangelho, né, hoje dando continuidade ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, as nossas reflexões. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai, que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que teus dois e serdes lançados no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos de 6 a 11 e o versículo de 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. A palavra escândalo sempre traz a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo por seu orgulho. Sofreria com ele e a consideração que desfrutam entre os homens diminuiria. Contanto que suas torpedas sejam ignoradas, isso é suficiente, e suas consciências ficam tranquilas. Essas pessoas são, segundo as palavras de Jesus, os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão em seu interior, vasos limpos por fora, mas sujos em seu interior. Não é isso? Então, no sentido evangélico, o significado da palavra escândalo, tão frequentemente empregado, é muito mais amplo, razão porque ela não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal, e porque árvores mais dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-los. É necessário que o escândalo venha, porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Se assim é, pode-se dizer que o mal é necessário e durará para sempre, pois se ele desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto,
É inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade toda seja transformada em homens de bem. Nenhum homem procurará fazer o mal ao seu semelhante, e todos serão felizes, porque todos serão bons. Esse é o estado dos mundos avançados, onde o mal foi excluído. Esse também será o da Terra, quando ela tiver progredido suficientemente. Porém, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, além disso, de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal, e que são rejeitados pelo mundo que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serve sem o saber de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com essa atitude, porque esse pai pode ter sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião, mas não sofrerá por essa razão, mas não será por essa razão que o filho terá desculpas. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa enérgica que seria absurdo tornar-se ao pé da letra, tomar-se ao pé da letra, e que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer ainda que é preferível para um homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem a visão a seus olhos servirem para que tenha maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona. Então, meus irmãos, com relação ao que nós observamos aqui nesse texto de hoje, desse estudo, em que fala do escândalo, devemos entender como um escândalo, né, todas as nossas ações equivocadas, que em primeiro momento fazem mal para nós, nós mesmos somos as maiores vítimas dos nossos equívocos, do nosso desequilíbrio com relação à lei de Deus, à lei de amor. Mas também com as nossas ações, afetamos os nossos amigos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, na lei de Deus, em que é criada para que nós, através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, né, tomamos a decisão certa na caminhada para a perfeição, temos que trabalhar em nós. Temos que trabalhar em nós, no sentido de retirar de nós essa origem, né? Essa, melhor dizendo, essa tendência que nós temos pela nossa ignorância ainda, né, de fazer o mal, né? Por isso, nós estamos aqui semanalmente a estudar o Evangelho de Jesus, a refletir, a fazer uma introspecção em nós, né, no sentido de entendermos em que ponto que nós estamos, até que ponto nós entendemos, até que ponto nós compreendemos a fala, o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Entendemos também que Deus ele não nos castiga, nós é que nos castigamos, porque Deus quer que nós sejamos felizes e com isso traça leis perfeitas.
A lei de amor, a lei de trabalho, progresso, a lei de sociedade, tantas leis, né? Para que nós possamos entender o amor, viver em harmonia com todos da natureza, todos do nosso irmão, toda a criação. Mas por nós ainda desconhecermos, ou nós ainda não a praticarmos porque não interiorizamos ela, cometemos desequilíbrio, saímos dessa caminhada feliz. E por sairmos dessa caminhada feliz, trazemos para nós toda uma questão de dificuldades, toda uma questão de dores que nós mesmos provocamos. Não foi Deus. Nós mesmos provocamos, porque nós nos desviamos do correto, do justo. E aí, na lei de causa e efeito, nós temos que responder pelas nossas ações, não no sentido de castigar, mas de mostrar que estamos errados. Porque sofrendo, chega uma hora que cansamos. E cansando, nos colocamos humildes, pedimos ajuda, pedimos socorro, pedimos uma orientação do que fazer para não sofrer, para parar esse sofrimento que nos angustia. Olha a sabedoria do Pai, que aproveita o nosso erro para mostrar como melhor proceder. Então, meus irmãos, eh, entendemos que temos que nos observar constantemente para detectarmos em nós essas causas momentâneas, essas causas de momento na nossa atualidade que nos leva ao sofrimento, o que nós não compreendemos. A leitura de hoje traz um exemplo do pai que tem um filho rebelde, um filho que ele traz preocupações, que lhe traz sofrimento diante da postura desse filho, por ser jovem, por não compreender, por não dar ouvido aos conselhos, às orientações que o pai lhe passa com amor. E aí olhamos a ótica materialista e vimos só o problema na criança, no filho, rebelde, malcriado, arteiro. Não entendemos que nada é por acaso. O pai está a todo instante propiciando um mecanismo para o nosso crescimento. Então, como pai desse exemplo contado na leitura de hoje, temos que pensar: por que Deus me deu um filho assim? Por que Deus me deu um filho tão difícil, com tantas dificuldades? Tem que ter um propósito, né? Porque nada, meus amigos, meus irmãos, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito de tudo é a nossa felicidade. Para isso fomos criados, para sermos felizes. Então, este pai se dispõe a fazer essa reflexão, né? Vai ver que ele tem que o quê? Entender a questão da obediência, dos valores, né, que estão sendo é, 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 desenvolvidos nele, quer dizer, colocados a desenvolver a compreensão do estado deste filho na encarnação, o fortalecimento do amor pelo filho, em se esforçar em arrumar mecanismos vários para que o filho possa compreender, se colocar próximo do seu filho, que é o nosso próximo, né? Para sempre que solícito ajudar o tempo todo. Não foi assim que Jesus fez para conosco? Para cada um de nós, ele se coloca presente, para que sempre que a gente se encontra em dificuldade, a ele recorremos pedindo ajuda.
Então é assim, meus irmãos, em tudo que nós temos que fazer, refletir. Se nós nos dessemos o trabalho de diariamente refletir sobre a origem das nossas ações, dos atos, né, que são colocados na nossa vida, perceberíamos de uma maneira bem clara onde estamos errando, onde estamos equivocando, né? E compreendendo aonde estamos nos equivocando nesse momento, fica muito mais fácil de nós refletirmos, né, na solução ou no, ou no planejamento para conseguir resolver essa dificuldade. Dar aquele passo seguinte, aquele passo no caminho da felicidade, no caminho de Jesus, no caminho de Deus. Mas levamos a vida com invigilância. Vivemos a vida como se essa vida fosse apenas a que importa, a única, a que tem valor. Quando na verdade esta vida é um ano letivo, em que temos aulas todos os dias, vários aprendizados são oferecidos para cada um de nós. Não temos, assim como na escola, vários professores, só que é em tempo integral. Não é só naquele período da manhã, da tarde ou da noite. É integral. A todo instante, o professor, nosso Senhor Deus, né, Jesus, está dando para nós é, deveres de casa, para que a gente possa praticar. E praticando, fica fácil, acertamos. Mas se temos dificuldades de fazer esses deveres, pedimos ajuda. Não é assim que nós fazemos na sala de aula? Professor, não entendi. Você poderia me dar uma ajuda aqui? Mesma coisa devemos fazer. Está difícil perdoar o irmão? Está difícil compreender aquela ação que foi feita contra nós? Não consigo entender. Puxo pelo pensamento, puxo pela razão, mas não me parece lógico, não me parece fácil a compreensão. Então peça ajuda ao professor. Mestre amado Jesus, vós que quando aqui estiveste, o único título que aceitaste foi o de mestre. Então, mestre, lhe peço uma orientação, lhe peço uma ajuda, pois que está difícil para mim entender isso que vivo e que me faz sofrer, me angustia. Então, meus irmãos, é essa intimidade que nós temos que ter com o nosso Pai, que nós temos que ter com o nosso irmão Jesus, pois que assim eles se colocam à nossa disposição. Quando se chega à condição de espíritos felizes, espíritos puros, nós nos preocupamos com os outros. Nós fazemos tudo para que os outros sejam felizes. Encontre o seu caminho para a felicidade, certo? Nós temos dado por Deus, cada um de nós, um anjo guardião, um amigo que se coloca à disposição para a nossa caminhada. Vamos recorrer, vamos pedir ajuda. Então, meus irmãos, a lição de hoje que fica para nós é esse alerta de nós procurarmos em nós aquilo que vai contra a moral do Cristo e procurarmos trabalhar. Fácil não será, fácil não será, mas impossível, longe de ser. Tenhamos que ter o compromisso de a cada dia, de a cada instante, vigilante e estarmos em oração, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda a Jesus, para que possamos vencer essa batalha interna que travamos conosco, com as nossas más tendências, que é característica do estado que nós estamos, espíritos imperfeitos, na caminhada para a felicidade.
certo, meus irmãos? Então, tenham fé que a felicidade é o destino de todos nós e que cada um, através do seu livre-arbítrio, traçará o caminho para lá se encontrar, tá? Então, com a certeza que Jesus nos envolve a todo instante, que Deus nos ama, caminharemos, seguiremos avante. Meus irmãos, então, por hoje, fica essa reflexão para todos nós. E o convite para que semana que vem voltamos mais uma vez aqui, estudar, refletir, interiorizar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Graças a Deus.